Olá, tudo bem? Me chamo Duda. Seja bem-vindo ao canal ResuLivro, o seu canal de resumo de livros, para ouvir em qualquer lugar e momento. Hoje trago para vocês o livro 21 lições para o século XXI, do autor Yuval Noah Harari. Este microbook é recomendado a todos aqueles que desejam entender mais sobre os rumos da humanidade, em um século cheio de desafio. Aproveite as dicas preferencialmente em um momento de concentração em casa. Ficou interessado? Então divirta-se ao som do ResuLivro com o nosso amigo Mauro. "21 lições para o século XXI", Yuval Noah Harari. 21 lições para o século XXI, um tratado intelectualmente coerente sobre os avanços da tecnologia da informação e da biotecnologia e sua ação e domínio sobre os indivíduos. As críticas bem elaboradas pelo autor são resultado de uma linha do tempo da evolução da humanidade desde suas primeiras idades, da civilização e do mundo em suas metamorfoses políticas, ideológicas e religiosas, que apontam para um futuro absolutamente cibernético, onde os algoritmos em rede e inteligência artificial poderão criar ditaduras digitais das quais todo o poder se concentrará nas mãos de uma minúscula elite, enquanto a maior parte das pessoas sofrerá não em virtude da exploração, mas de algo muito pior: irrelevância. O desafio tecnológico. Desilusão. No século XX, a narrativa liberal triunfou do fascismo de Hitler e do comunismo de Che Guevara na maior parte do mundo. O valor e o poder da liberdade foram celebrados, obviamente com muito que conquistar no curso de sua ascensão para a classe trabalhadora, mulheres, minorias e não ocidentais. Contudo, desde 2008, com a crise financeira, pessoas em todo o mundo estão cada vez mais desiludidas com a nova ordem mundial. As elites liberais que geriram um mundo de máquinas a vapor, refinarias de petróleo e aparelhos de televisão estão desnorteadas. O aparente motivo? As revoluções em curso da tecnologia da informação e da biotecnologia. A revolução da internet foi mais dirigida por engenheiros que por partidos políticos. O sistema democrático está mal equipado para lidar com choques como o advento da inteligência artificial e a revolução da tecnologia do blockchain, protocolo de confiança em transações financeiras. Com o crescimento econômico que o liberalismo trouxe, pode resolver conflitos sociais e políticos complexos, mas não tem respostas imediatas para um dos maiores problemas que enfrentamos: o colapso ecológico, originado justamente pelo crescimento econômico. Liberdade. A narrativa liberal politicamente acredita que o eleitor sabe o que é melhor, economicamente, que o cliente tem razão, e no aspecto pessoal, incentiva as pessoas a ouvirem a si mesmas e seguirem seu coração. A despeito de inteligência, a democracia supõe que sentimentos humanos reflitam um misterioso e profundo livre-arbítrio. Contudo, a futura revolução tecnológica, inteligência artificial, poderia estabelecer a autoridade dos algoritmos, ao mesmo tempo em que mina a simples ideia da liberdade individual. Conforme ideias científicas, nossos sentimentos são mecanismos bioquímicos que todos os mamíferos e todas as aves usam para calcular probabilidades de sobrevivência e reprodução, não se baseando em intuição, inspiração ou liberdade, e sim em cálculos. Assim sendo, quando a revolução na biotecnologia se fundir com a revolução da tecnologia da informação, ela vai produzir algoritmos de Big Data capazes de monitorar e compreender os sentimentos humanos melhor do que o próprio ser humano. De um lado, os algoritmos tomariam por nós as decisões mais importantes na vida, como o que estudar, onde trabalhar e com quem se casar, e mesmo em dimensões éticas. Por outro lado, à medida que governos e corporações obtêm sucesso em hackear o sistema operacional humano, ficaremos expostos a uma enxurrada de manipulações guiadas com precisão, podendo chegar a ditaduras digitais, que podem ser programadas benignamente ou na estupidez e corrupção de seus senhores humanos. Igualdade. A globalização e a tecnologia seriam as ferramentas para a igualdade em todo o mundo, pois representam pontes sobre os países. No século XXI, alguns grupos monopolizam cada vez mais os frutos da globalização. As 100 pessoas mais ricas do mundo possuem juntas mais do que as 4 bilhões de pobres. A inteligência artificial pode extinguir o valor econômico e os aprimoramentos em biotecnologia permitiriam aos super ricos prolongar a vida, aprimorar habilidades físicas e cognitivas com tratamentos muito caros, refletindo assim em nova desigualdade, pois a humanidade seria dividida em castas biológicas. Com isso, em 2100, o 1% mais rico poderia possuir não apenas a maior parte da riqueza do mundo, mas também a maior parte da beleza, da criatividade e da saúde. Sem importância econômica e poder político, as massas poderiam deixar de ter o incentivo dos governos de investir em sua saúde, sua educação e seu bem-estar social. Como evitar isso? Regulamentar a propriedade dos dados, hoje liderada por gigantes como Google, Facebook e Tencent.
Eles capturam nossa atenção fornecendo-nos gratuitamente informação, serviços e entretenimento. Depois revendem nossa atenção aos anunciantes que, em médio prazo, serão a primeira vítima de um modelo de negócio inédito. Pois, entre outras coisas, a autoridade para escolher e comprar coisas será transferida dos humanos para os algoritmos, em vista da imensa quantidade de dados sobre nós que esses gigantes retêm. Tornamo-nos assim seu produto, e não seu cliente. Por exemplo, com base em todos os meus dados, opiniões e ideias, o Google poderá ser capaz até mesmo de indicar qual é o melhor carro para mim. E, nesse sentido, qual será a utilidade das propagandas de carros? O desafio político. Comunidade. Para podermos florescer, precisamos nos basear em comunidades íntimas que se desintegraram nos últimos 2 séculos. No século XXI, embora com milhares de amigos no Facebook, as pessoas vivem cada vez mais solitárias num planeta cada vez mais conectado. Mark Zuckerberg diz que o Facebook está comprometido, aperfeiçoando suas ferramentas, a tornar o mundo uma comunidade global online, permitindo às pessoas se conectarem não apenas por suas opiniões, mas com base no que têm em comum. Outras gigantes de tecnologia projetam dispositivos e jogos para eliminar a distinção entre online e offline, fundindo-nos numa única realidade aumentada, a exemplo do Pokémon Go. Mas talvez as pessoas precisem mesmo de ferramentas para se conectarem com suas próprias experiências, sentirem por si mesmas, e não pelas reações online de suas postagens ou de outras interações em rede. Historicamente, corporações não foram o veículo ideal para liderar revoluções sociais e políticas. Cedo ou tarde exigirá sacrifícios que se negarão a fazer. E é por isso que os revolucionários estabeleceram igrejas, partidos políticos e exércitos. O teste crucial do Facebook virá quando um engenheiro inventar uma nova ferramenta que fizer as pessoas passarem menos tempo comprando coisas online e mais tempo em atividades offline interessantes com amigos. Será que isso vai acontecer? Será uma transformação marcante. Nacionalismo. Humanos desenvolvem facilmente lealdade a grupos pequenos e íntimos, uma tribo ou um negócio familiar, por exemplo. Mas a lealdade a milhões de pessoas totalmente estranhas, nacionalismo, não é natural para humanos. Países pacíficos, prósperos e liberais como a Suécia, Alemanha e Suíça cultivam todos um forte senso de nacionalismo. As coletividades nacionais se construíram para resolver problemas que uma tribo sozinha não seria capaz. O problema começa quando o patriotismo benigno se transforma em ultranacionalismo chauvinista. Fanatismo, agressão e indiferença ao que é estrangeiro, gerando guerras. No entanto, depois de Hiroshima, uma comunidade global aos poucos se desenvolveu além e acima de várias nações para conter o demônio nuclear. Durante a Guerra Fria, o nacionalismo cedeu lugar a uma abordagem mais global da política internacional. E quando a Guerra Fria acabou, a globalização parecia ser a irresistível onda do futuro. Quanto ao desafio tecnológico, pesquisa e desenvolvimento não são um monopólio de nenhum país. Cada um fará o que bem quiser. Diretrizes éticas precisariam ser formuladas nesse sentido, sob uma perspectiva global ou até mesmo cósmica. Mas o nacionalismo, nesse aspecto, sofre de um fracasso de imaginação, e a biotecnologia e a inteligência artificial poderão transformar a humanidade a seu bel prazer. Religião. Bilhões de pessoas ainda professam maior fé no Corão e na Bíblia do que na teoria da evolução. Movimentos religiosos moldam as políticas de países tão diversos como a Índia, a Turquia e os Estados Unidos. E animosidades religiosas alimentam conflitos da Nigéria às Filipinas. Na pré-modernidade, calendários divinos determinavam quando plantar e colher, e rituais no templo garantiam a chuva e protegiam contra pragas. Profetas, gurus e xamãs curavam. Jesus também curou. Em tempos recentes, biólogos, cirurgiões assumiram o lugar de sacerdotes e curandeiros milagrosos. A verdadeira especialidade de sacerdotes e gurus não eram os milagres, e sim, desde sempre, a interpretação. Não acabavam com a seca, mas sabiam justificar por que a dança da chuva tinha fracassado e por que tínhamos de continuar acreditando em Deus. A ciência também admite fracasso e tenta outro caminho, e não apenas a fé. Mesmo que os dogmas religiosos não tenham a relevância das teorias econômicas modernas, a identificação pessoal é uma força histórica crucial, e as pessoas se identificam com os mitos religiosos e não com fatos científicos ou necessidades econômicas. Desespero e esperança. Humildade. Você não é o centro do mundo. Nenhuma das religiões ou nações atuais existia quando os humanos colonizaram o mundo, domesticaram plantas e animais, construíram as primeiras cidades ou inventaram a escrita e o dinheiro. Moralidade, arte, espiritualidade e criatividade são aptidões humanas universais incorporadas em nosso DNA. Sua origem está na África, da Idade da Pedra. A vida dos membros de uma nação não vale mais que a de membros das demais nações. Os ensinamentos que as escrituras ocidentais trazem, e mesmo das tradições mais antigas, as orientais, remontam muito mais da observação da natureza como um todo antes da escrita, do que qualquer posse e interpretação pretensiosa de qualquer nação. A exemplo, a primeira evidência clara do monoteísmo vem da revolução religiosa do faraó Akenaton, por volta de 1350 a.C., não sendo uma contribuição dos judeus para o mundo. Muitas religiões louvam o valor da humildade, mas imaginam ser a coisa mais importante do universo. Misturam chamados para uma humildade pessoal com uma flagrante arrogância coletiva.
Deus, mistério cósmico. O Deus dos filósofos ou o legislador do mundo, aquele que manda queimar hereges. O mundo seria um lugar melhor se cumpríssemos o terceiro mandamento, que instrui os humanos a nunca fazer uso indevido do nome de Deus com mais devoção. A fé religiosa não é a condição necessária para o comportamento. Entre humanos, a moralidade está presente em todas as sociedades. Apesar de nem todos acreditarem no mesmo Deus, os cristãos agem com caridade mesmo sem acreditar no panteão hindu. Moralidade quer dizer diminuir o sofrimento, e logo para agir moralmente é necessário desenvolver uma profunda noção do que é sofrimento. Verdade. Ignorância. O liberalismo depositou uma confiança imensa no indivíduo racional, conforme a lição liberdade, mas a racionalidade é um mito, conforme economistas comportamentais e psicólogos evolucionistas demonstraram. Assim como a individualidade. Humanos raramente ao mundo. Como observou Sócrates há mais de 2000 anos, o melhor que podemos fazer nessas condições é reconhecer a nossa própria ignorância individual. Ficção científica. Muito pouca gente leu os artigos mais recentes nos campos do aprendizado de máquina ou da engenharia genética. O grande público obtém esse conhecimento através das grandes produções cinematográficas e televisivas. Daí a responsabilidade quanto ao modo como seus criadores descrevem realidades científicas. Matrix, embora o seu brilhantismo, presume que o seu eu autêntico está fora da Matrix, na Terra Prometida, intocado por todas as manipulações tecnológicas. Diferentemente, a ousada animação, Divertidamente, lançada em 2015 pelos estúdios Pixar e Walt Disney, mostrou a condição humana muito realista e perturbadora, onde Riley, garota de 11 anos com dificuldade em se adaptar à nova cidade para a qual mudara com seus pais, São Francisco, não está presa na Matrix. Riley é a própria Matrix, e há algo preso dentro dela. A visão neurobiológica dos humanos incursiona numa jornada para dentro de seu cérebro e revela que ela não tem um eu autêntico, e que nunca fez qualquer escolha livre. A mente não é o sujeito que modela, a seu bel prazer, ações históricas e realidades biológicas. A mente é um objeto que está sendo modelado pela história e pela biologia. Conforme traz o mais profético livro de ficção científica do século XX, Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley em 1931. Os humanos são algoritmos bioquímicos. A ciência é capaz de hackear o algoritmo humano e a tecnologia pode ser usada para manipulá-lo. É como se a alegria, a tristeza e outros personagens no cérebro de Riley tivessem se tornado agentes leais ao governo, que utiliza biotecnologia avançada e engenharia social para garantir que todos estejam sempre contentes e que ninguém tenha nenhum motivo para se rebelar. Resiliência. Educação. Como podemos nos preparar e a nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem precedentes e de incertezas tão radicais? 1000 anos atrás, em 1018, havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas assim mesmo estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Atualmente, é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. No passado, isso faria sentido, porque a informação era escassa. No século XXI, estamos inundados por enormes quantidades de informação, até mesmo sem censura. Pessoas em todo o mundo estão a um clique de distância de quaisquer informações, com relatos contraditórios sobre um mesmo fato e mesmo inúmeras informações deixando difícil a concentração. Num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é a informação, e sim a capacidade de extrair um sentido dela e combinar os seus vários fragmentos num amplo quadro do mundo. O mais importante de tudo será a habilidade de lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar o seu equilíbrio mental em situações que não lhes são familiares. No mundo de 2050, a máxima será reinventar a si mesmo, várias e várias vezes. Meditação. Um pouco da experiência do autor. Yuval Noah Harari foi um adolescente perturbado e inquieto. O mundo cheio de sofrimento para ele não fazia sentido. Tudo o que obteve das pessoas à sua volta e dos livros eram elaboradas ficções. A universidade lhe proveu ferramentas poderosas para desconstruir todos os mitos humanos jamais criados. Mas não ofereceu respostas satisfatórias para as grandes questões da vida. A enorme quantidade de livros de filosofia constitui-lhe um infindável entretenimento intelectual, mas não lhe trouxe um insight verdadeiro. Aos 24 anos, Yuval participou do seu primeiro retiro Vipassana por 10 dias. Sua declaração a respeito é a que se segue. Penso que aprendi mais sobre mim mesmo e sobre os seres humanos em geral, observando minhas sensações naqueles 10 dias, do que tinha aprendido em minha vida inteira até aquele momento. De lá para cá, o autor medita 2 horas por dia todos os dias, além de participar de um retiro anual. Sem o foco e a clareza que essa prática propicia, eu não poderia ter escrito Sapiens e Homo Deus, seus 2 primeiros livros. Para mim, pelo menos, a meditação nunca entrou em conflito com a pesquisa científica. Nos últimos anos, estudiosos, tanto da mente quanto do cérebro, demonstraram interesse crescente nessas técnicas de meditação, mas a maioria dos pesquisadores até agora só usou essa técnica indiretamente. E se o objetivo é estudar a mente, há que meditar você mesmo. Então fica aqui o primeiro ensinamento de Yuval, que ele recebeu de seu professor de meditação. Após sentar de pernas cruzadas, fechar os olhos e concentrar a sua atenção na respiração, entrando e saindo pelas narinas, apenas
Observe. Trabalho, civilização, imigração, terrorismo, guerra, secularismo, justiça, pós-verdade e sentido completam o quadro das 21 lições que o livro traz, delineadas com a mesma coerência e se interligando uma à outra. Voltei! Gostaram do audiobook? 21 lições para o século XXI. O professor Harari é demais, não é? Para quem se interessou, vou deixar abaixo do vídeo o link para quem quiser adquirir o livro completo. Aproveitem essa oportunidade. Vou pedir também para vocês que nos ajudem se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando e deixando aquele like. Lembrando que o link do livro e do curso estão abaixo do vídeo na descrição. Agradeço a todos e até o próximo audiobook do Resumlivro.